Há poucos anos atrás, a informação era um diferencial absurdo. Você tinha mais informação que o seu concorrente esquece. Então, muito mais importante do que ele ter acesso à informação é ele saber aonde ele quer chegar e que tipo de informação que ele precisa para aquilo. A dica que eu daria hoje é muito mais sobre com quem você se relaciona e se comunica e troca informação e troca ideia do que em si a informação e o conhecimento que você detém. Teoria do desenvolvimento, que é do 70 a 20 e 10. 10% se adquire na teoria, 20% se adquire na troca, 70% se adquire na prática. Então, se a gente está entregando algo para o cara que ele não vai botar na prática, a gente só entregou 30%. A gente precisa entregar para ele algo que ele saia no dia seguinte e esteja aplicando, que aí ele vai ter a absorção daquele conhecimento, entendeu? Se você é gestor de pessoas, daqui para frente, para você ser relevante para a maioria dos negócios, você precisa ser um bom gestor de pessoas e um bom orquestrador de processos automatizados. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Na condução desse episódio, ao meu lado, Karen Hassi, digníssima. O que você está achando da temporada? Já fala o seu arroba. Tá sensacional, gente. De verdade, eu anotei tanta coisa. Essa temporada tá insana, hein? Você conseguiu trazer depois de 4 anos o convidado anterior e o Tony, o quê? 5? O Tony faz tempo que não estamos Você tá lançando. merecendo um troféu, então. Faz Parabéns. tempo. Essa é a temporada dos impossíveis, que a gente ficou muito tempo sem conseguir trazer, né? Mas a gente trouxe, ela já deu spoiler. Sempre que eu passo a bola pra Carol, dá spoiler antes de falar do mentor. Mas calma que já vão saber, porque é pesado. O convidado de hoje é pesado. Ó, aproveita, vai lá no YouTube, se cadastra, Receita de Sucesso Podcast. Toda semana tem episódio novo, com mentor novo. Vai lá no Instagram, segue a gente, Receita de Sucesso Podcast. No Spotify, deixa 5 estrelinhas. Se estiver gostando, deixa um comentário. Diz pra gente quem você quer ver sentado aqui nessa cadeira. E sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso mentor, porque a mentoria de hoje é pesada. E o nosso mentor de hoje é Tony Celestino, empreendedor, fundador do G4 Educação, onde a gente inclusive está gravando aqui o nosso episódio, e referência nacional em estratégia, prática e execução empresarial. Foi responsável por escalar no Brasil o movimento Startup Weekend como Country Manager. Estou me complicando esses nomes em inglês hoje, tá? Estou tendo vários, né? Da Techstars, levando o programa de 6 para mais de 100 edições anuais e impactando mais de 50 mil pessoas diretamente. Construiu o G4 Educação sem investimento externo, transformando em um dos principais ecossistemas de formação executiva para empresários no país. Hoje lidera a tese da quinta revolução no modelo de gestão. Olha que interessante. Automação cognitiva, um framework proprietário que ensina empresas a saírem da gestão baseada em reunião e opinião para operar em sistemas, dados, processos e aplicada à decisão. Formado em administração com MBA pela FGC, é vencedor do Customer Experience Team Award, olha só, 2023, e teve sua empresa reconhecida entre as 20 mais inovadoras do Brasil pelo MIT. Esse daqui eu sabia que era um pouquinho diferente. Technology Review. Caraca, resumi, tá? Resumi a bio. Livro, né? Não, é um episódio inteiro só pra falar da bio do Tony, da história. Tony, seja bem-vindo. Tony é um parceiro. Obrigado, cara. Obrigado, José. Cara, prazer enorme estar aqui. É verdade. Eu não lembro. Eu acho que, cara, a primeira vez que você me chamou pra gravar foi logo um dos primeiros episódios que você gravou. Foi. E aí eu lembro que a gente já marcou umas 2 ou 3 vezes. E aí, por alguma questão muito louca da agenda, acabava desmarcando e tal. Mas finalmente deu certo. E eu acho que é bom, porque eu tava meio não na surdina, né, como eu falo, tava num modo meio golf, né, meio ghost, né, meio stealth assim e tal, e eu tenho bastante novidade agora pra falar. Bom, acho que antes não tinha muita coisa diferente pra falar, agora talvez eu tenha, entendeu? A gente te perdoa, porque o podcast também não era relevante, tá? Não, mas não foi por isso. Juro que não foi por isso. Realmente foi conflito de agenda, né? Só queria ajustar uma coisa que você falou aí. Boa. Porque eu acho que tá errado. Eu acho que não é de peso, não. Porque, pô, agora que eu perdi 15 quilos, você vai falar isso? É verdade. Vai ser suave. É isso. Vai ser porrada, vamos dizer assim, então. Não vai ser de peso, vai ser porrada. Exatamente. Boa. Caramba, dá pra explorar com tanto vários temas aqui importantes, mas eu achei legal essa pegada nova, né, que ele trouxe ali da quinta, como é que é aqui?
que a gente trouxe. Quinta revolução. Quinta revolução no modelo de gestão. Tony, eu tô curiosa, porque o Tony, ele tá sempre, né, buscando o que há de mais novo fora, quais são as melhores práticas de mercado, então eu tô muito ansiosa, realmente, para saber tudo que vai sair da cabeça do Tony. Porque assim, o Tony criou um dos maiores movimentos, pô, G4 Educação hoje é a maior empresa aí de educação empresarial. Sim. Ele esteve à frente do G4 Club quando a gente começou, né, tô há 5 anos no G4 Club, então assim, uma das perguntas que eu lembro que na época eu ia fazer pra ele, se a gente tivesse batido a agenda lá atrás, falei, cara, pô, quais são os padrões desses caras, né? Porque ele nessa época ele conviveu com os caras, pô, ali do clube ali, sem pra chutar por baixo, 50% no mínimo liderava o mercado que atuava, cada um no seu segmento. Então, assim, ele era o cara que conhecia a fundo os negócios dessas pessoas, tinha relacionamento muito próximo. Então, assim, ele conhece os padrões das pessoas de sucesso. Fato. Combinado a uma empresa de educação empresarial executiva. Mas agora com a bagagem também, né, de outros projetos que ele está à frente. Então, realmente, assim, tem muita receita por trás desse sucesso. E, cara, então, assim, eu vou deixar... Você viu aí? Sucesso. Mas vamos lá, porra, que pergunta que a gente abre pro Tony, cara? Pra começar. Eu quero saber o que ele enxerga pro futuro, assim, o que você tá vendo que a gente não tá vendo, mas que se a gente visse, mudaria todo o nosso resultado. Caramba, essa é a pergunta de milhões de dólares, viu? Olha, deixa eu falar assim, deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui sobre o que é que eu tô pensando, tá? E não é à toa que eu tô pensando isso, realmente foi o que já aconteceu na minha trajetória mais de uma vez, e eu tô vendo que é um ciclo e que ele vai se repetir, entendeu? Que é isso que a gente tá chamando dessa revolução do modelo de gestão, né? A gente tá muito acostumado a ouvir de revolução industrial, que normalmente é quando surge alguma tecnologia, durante, né, a história, surgiu alguma tecnologia que mudava o meio produtivo, né, vapor, energia elétrica, etc. Só que agora o que eu tô percebendo é que talvez vai ter, sem dúvida, uma revolução industrial, só que na verdade eu acho que a gente já está no meio dessa revolução industrial, que é a automação e robótica principalmente, agora a IA embarcando com a automação e com a robótica junto, né, nos meios produtivos, mas eu acho que o modelo de gestão, na verdade eu acho que quase sempre foi assim, só que agora está um descompasso maior. O modelo de gestão não acompanha a revolução tecnológica que acontece na indústria. E eu acho que agora a gente está mais uma vez nesse momento, né? A gente está tendo parte de robótica e automação, já estamos no meio dessa nova revolução, digamos assim. A parte de IA, que eu nem gosto de chamar somente de IA nesse contexto, eu prefiro chamar da automação cognitiva, né? Ou alguns gostam já de chamar de automação agêntica, né? Mas esse eu acho que a gente ainda está um pouco no começo. Só que o modelo de gestão não está acompanhando as mudanças que estão ocorrendo, as transformações que estão ocorrendo nessa revolução industrial ou tecnológica, chama como quiser, entendeu? E eu acho que é isso que aconteceu, de certa forma, lá em 2013, quando eu assumi como Country Manager aqui no Brasil do Startup Weekend, estava no comecinho dessa história de modelo de gestão Agile, MVP, tudo isso era super incipiente, era coisa de universidade, na verdade, você só ouvia falar esses termos de universidade, ou se você fosse, né, mais viajado, que foi o meu caso, em 2010 eu fui morar no Vale do Silício, passei 3 meses morando lá, e me conectei 2011, e me conectei com essa cultura. Então, com exceção de situações como essa, você não ouvia falar sobre startup, MVP, Lean, Agile, essas coisas, você não ouvia falar, Squad, você não ouvia falar essas coisas naquela época. E aí eu percebi isso, e em 2013 eu falei, cara, preciso, como é que eu falo, disseminar essa cultura aqui pelo Brasil, e o Startup Weekend me ajudou nisso. Quando eu assumi, eu estava fazendo 8 edições por ano, algo nesse sentido, e 5 anos depois, eu liderando isso como Country Manager aqui no Brasil, a gente estava fazendo mais de 100 edições por ano, já tinha impactado mais de 50 mil pessoas, inclusive pessoas que estavam dentro de empresas referência de tecnologia, Simpla, Nubank, um monte de diretor e de gente que estava nessas empresas tinham passado por esse programa, né? E aí eu percebi, putz, agora já, vamos dizer assim, essa revolução do modelo de gestão, né, que veio do modelo lá do Vale do Silício, Google, Facebook, Apple, etc. Falei, agora isso aí já não é mais tão novidade assim, só que precisa quebrar uma bolha,
que é a bolha dessa galera, dessas empresas de startups, de tecnologia, para a galera de empresas mais tradicionais. E aí, isso foi exatamente o movimento do G4, de 2018 para 2019, que a gente parou e observou. Falou, cara, eu, Thales, Aurélio Nardon, né, quando a gente foi criar, todo mundo vinha desse mundo de startups, falou, cara, as empresas tradicionais não aplicam isso que a gente sabe aplicar. E olha o quanto que você ganha de produtividade, de margem, só de você entender a relação LTV sobre CAC, que isso, quando você falava LTV sobre CAC em 2019, o pessoal pensava que você estava falando grego, né? Hoje em dia, meio que quase, nem todo mundo, mas uma boa parte da população que está envolvida com o negócio, meio que sabe o que é o LTV sobre CAC, ou NPS, ou MVP, o que quer que seja, a gente para pensar, cara, imagina essas pessoas dessas empresas tradicionais aplicando esses métodos, usando as tecnologias que a gente sabe usar. Na época, 2019, a gente já usava, nem sei se o Notion já existia, mas a gente já usava Slack, acho que já existia o Notion, já usava um monte de tecnologia simples e que a galera de empresa tradicional, escritório de advocacia, contabilidade, consórcio, etc., ninguém usava. E aí a gente falou, cara, vamos ensinar essa galera a fazer isso. E deu no que deu. O G4 virou esse sucesso absurdo por vários outros fatores, mas o fator inicial, sem sombra de dúvida, foi por isso. Que a gente levou um modelo de gestão que as pessoas não conheciam, não sabiam o que precisavam e não sabiam que ia dar esse resultado, essa produtividade que acabou dando, né? E aí, cara, dá um fast forward aí, há 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, eu fiz a minha saída, né, do G4, e aproveitei bastante o meu sabático, né? O povo até fala, pô, Tony, não é mais sabático, já tá aposentado. Eu falo, não, calma que eu vou voltar. Só que aproveitei esse tempo para estudar. Eu tenho outro fator curioso aí, eu tô falando, viu? Vocês me interrompam enquanto vocês fizeram. Quando eu tinha 13 anos de idade, isso faz um tempinho, né? Alguns anos. Meu pai, graças a Deus, ele teve esse insight e me colocou para fazer um curso de programação. Então, eu sempre fui meio nerd, entendeu? Eu sempre gostei muito, eu nunca levei para o lado profissional, digamos assim, mas eu sempre gostei muito, entendi a lógica. Acho que com 14, 15 anos, fiz o meu primeiro site, entendeu? Usando as ferramentas rudimentares da época, mas eu fiz lá. Cheguei a ter uma empresa durante 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio, cheguei a ter uma empresa de desenvolvimento de software mobile, cheguei a ter eu não lembro direito o número, mas foi coisa assim, mais de 15 aplicativos publicados na App Store, pro iPhone. Então, eu tenho esse nerd dentro de mim, né? E aí, como eu estava num sabático com tempo de sobra para mim, comecei a estudar. E aí, vendo essa revolução toda da IA, que inclusive, um fato curioso, o Scale, né, o G4 Scale, que é um dos programas de maior sucesso do G4, não é um dos mais conhecidos, né, mas internamente quem é aluno do G4 conhece o G4 Scale, e em termos de produtividade, eu acho que é o melhor, se não for o melhor, é um dos melhores. Ele foi, parte dele, não 100%, mas boa parte dele foi criado já com a ajuda do ChatGPT. Olha aí. Eu e o time, né, a gente usava, o time até me zoava, o Ivaneco, lembra do Ivaneco? Sim, o Ivaneco ficava falando, isso aí é aquele Akinator, lembra que tinha uma brincadeirinha, um Akinator que previa o futuro, isso é um Akinator mais bonitinho, eu lembro dessa piada, exatamente. E eu já falava pra ele, sei lá, 3 anos atrás, né, eu já falava pra ele, meu irmão, isso aqui vai mudar o mundo, você tá louco, olha isso aqui, eu mandava uma pergunta, o bicho respondia, e era super simples, né, há 3 anos comparado com hoje, né, Então, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar nisso e comecei a perceber que, cara, vai ter essa revolução do modelo de gestão de novo, né? E é isso, eu acho que eu preciso voltar à minha missão e de ajudar empresários, empreendedores com com esse desafio, né? Um novo desafio. Quem se adaptar, e aí depende muito, né? Não quero ser extremista aqui, né? Mas não dá para dizer, vai mudar 100% dos segmentos, do mercado, de todo mundo. Até que tem potencial para isso, mas não são todos que vão sofrer as maiores consequências. Só que esses segmentos que vão sofrer as maiores consequências, se a pessoa deixar para se preparar depois que a onda vier, aí já era. Entendeu? Então, eu quero levantar essa bandeira da mesma forma que a gente levantou a bandeira de um modelo de gestão mais enxuto, né? Há uns 6 anos atrás, lá em 2019, 7 anos atrás, caraca, 7 anos atrás. Passa. Eu quero levantar de novo essa bandeira, só que agora com esse novo modelo, entendeu?
que é a quinta revolução no modelo de gestão? Vamos explicar. Vamos fazer o podcast não estilo Thales Gomes, né? Porque quando o pessoal fala 80% do Thales não entende nada, né? Mas é uma quinta revolução no modelo de gestão. Vamos explicar o que é isso, quais as consequências, quais são as vantagens de você se adaptar rápido a esse modelo. Cara, assim, também sem complicar muito, mas é o seguinte, minha visão, tá? Eu acredito muito que existem princípios que são imutáveis, tá? No modelo de gestão, como em vários outros aspectos, né? Educação financeira também tem princípios imutáveis, educação familiar também tem princípios imutáveis. Eu acredito que o modelo de gestão também tem alguns princípios que são imutáveis, né? E esses princípios existem desde a primeira empresa que surgiu até hoje, e eu acho que esses, como o próprio nome fala, não vão mudar, né? Porém, mesmo eles sendo imutáveis, eles têm mais ou menos importância de acordo com essas revoluções, de acordo com o contexto histórico, né? Por exemplo, um que eu acho que é imutável é a questão da cultura, né? Você ter uma boa cultura, você ter uma cultura forte, sempre foi importante. Menos evidente ou mais evidente, dependendo do contexto histórico e do passar do tempo, né? Há 200 anos atrás, sei lá, 100 e tantos anos atrás, se numa reunião entre empresários alguém fosse levantar a mão e falar não, porque o mais importante de uma empresa é ter uma cultura forte, provavelmente os outros iriam rir da cara dele e falar não, o mais importante é ter mão de obra barata e escravizar o máximo possível a mão de obra, né? Porque era um pouco da realidade da época, né? Hoje em dia, você falar sobre a cultura, todo mundo concorda, né? É um dos fatores diferenciais mais importantes que existem para você ser competitivo, né? Para você ter sucesso. Então, beleza, já determinamos que existem alguns fatores que são imutáveis. Então, o que é que muda? Vamos dizer assim, são duas camadas, né? Tem os imutáveis, que não são grande parte, e tem uma outra camada bem maior, que é o que muda. E aí a gente teve várias mudanças, né? A questão da processo produtivo, questão da própria robótica, da automação, do modelo Lean, do modelo Agile, do formato do próprio modelo de gestão, gestão por squad, gestão horizontal, gestão vertical e por aí vai. Então, eu acredito que essa quinta revolução vai ter uma mudança no modelo de gestão, aí sim entrando um pouquinho mais no hype, né, correndo o risco, mas porque o advento da inteligência artificial e da automação, eu gosto de frisar sempre automação junto com a inteligência artificial, tá? Eles vão trazer uma mudança de paradigma gigante, já está acontecendo, né? Gigante para os negócios, que é o quê? Hoje você tem um organograma, sei lá, uma empresa de 12 pessoas, você vai ter lá talvez 3 níveis, né, nesse seu organograma. A partir daqui para frente, talvez não mude muito o organograma, até vai mudar, mas você vai ter esses mesmos 3 níveis, só que não vai ser um organograma composto 100% por seres humanos. Isso muda absurdamente o modelo de gestão. Porque como que você faz gestão de um ser humano? Você precisa ser, de certa forma, um expert por bem ou por mal, né? Você vai aprender, né, na base do estudo e por bem ou na base da porrada a ser um psicólogo. Sim. Para tratar com o ser humano, né? É uma das maiores habilidades de um gestor, todo mundo fala, que é a capacidade, né, como é que chama? De relacionamento, né? De você ter essa comunicação, etc. Show de bola. De que adianta isso para você quando você está se relacionando com um robô, com uma máquina? Nada. Nada ou quase nada, né? Então, muda o modelo de gestão. Você tem um ser humano lá, ele está fadado não, ele está preso à regra, inclusive por sistema jurídico, né? Ele está preso a uma regra de que ele não pode trabalhar mais do que, são 8 horas, né, meu Deus, para não falar besteira, do que 8 horas por dia, né? Do que 40 e poucas horas por semana. O seu outro funcionário lá, que não é um ser humano, ele vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já é outra forma de você fazer a gestão dele, né? Então, Tony, você está defendendo aquela história que alguns estão defendendo aí, de que vai acabar a mão de obra, tudo vai ser IA, tudo vai ser robô, tudo vai ser computador? Eu acho que não. Eu acho que vai ter uma mudança gigante, como houve
se você olhar para trás em todas as outras revoluções, houve essas mudanças. É o que eu falei lá no começo. O que vai mudar agora é que o descompasso está maior. As mudanças aconteceram. Vamos lá, eu tive o meu primeiro contato com a internet foi em 1994. Cara, eu só comecei a ver empresas, né, sem ser as empresas, né, de tecnologia mesmo. Eu só comecei a ver as empresas da economia real começar a utilizar a internet lá para 2003, 2005, por aí, ou seja, 10 anos depois do surgimento da tecnologia para o consumidor, né? Porque a internet, se a gente for nerd mesmo e for olhar, ela surgiu no final da década de 80, mas beleza. Vamos para os não tão nerds, né? Em 94, 95, mais ou menos as pessoas já tinham acesso à internet. Só que ela só virou material, digamos assim, para mudar o modelo de gestão lá para 2005. Aí veio essa redes sociais, essa popularização mais, criação de conteúdo e tal, lá para 2012, 2013, por aí. Aí também levou um certo tempo para a mudança. Se você parar para pensar, cara, a IA, especificamente, né, a automação cognitiva, não a automação mecânica, a automação cognitiva, para o consumidor, para o mercado, surgiu há 3 anos. E olha como já está essa revolução. E eu acho que não vai levar 10, 15 anos como houve com a internet. Eu acho que agora é mais 2 anos. Quem não se atualizar pelos próximos 2 anos, tá fora é muito difícil, porque depende de segmento, etc e tal. Mas no geral, mesmo que não esteja fora, vai estar mega atrasado. Entendeu? Então, eu acho que a mudança do modelo é isso. Você precisa hoje, se você é gestor de pessoas, daqui para frente, para você ser relevante para a maioria dos negócios, você precisa ser um bom gestor de pessoas e um bom orquestrador de processos automatizados. É um complemento. A gente vai tudo ter que voltar para a faculdade aqui, entendeu? Só que, graças a Deus, que a faculdade hoje em dia não dura mais 5 anos, né? Dura, graças a Deus. 1 mês, 2 meses, entendeu? Mas a gente vai precisar se especializar nessas novidades. Em todos os segmentos você vê? Olha, essa questão da automação, ele traz benefício para praticamente todos, porque todos os segmentos são dependentes de processos e de fluxos. Aonde há processo, aonde há fluxo, com raríssimas exceções, vamos lá, sei lá, um processo muito braçal, muito mecânico, vai demorar, porque o custo da robótica ainda é alto, mas está caindo drasticamente. Mas se não é processo braçal, se é processo cognitivo, esquece, vai ter impacto grande. Ou seja, gente, tem que ficar atento até dessas mudanças de mercado, né? Tony, tem muita gente, assim, que ouve o Receita e fala, cara, eu não consigo entender, assim, não sei nem por onde começar. Eles pedem, tipo, onde que eu vou, o que que eu faço, né? Para as pessoas que querem entender um pouco mais, aonde que elas podem buscar mais informações para otimizar processos, colocar inteligência, automação? Boa. Não dá uma sensação, complementando isso que a Karen está trazendo, Sim. porque assim, a ideia é que a gente consiga trazer, pelo menos nesse episódio aqui, uma receita mesmo, um passo a passo, Tá. que as pessoas consigam agir. O sentimento que eu tenho desde que eu comecei esse mundo de conhecimento, vai para curso, comunidade, é aquele sentimento, por mais que eu busque um lugar que me traga essa informação, depois eu travo diante de muita informação. Então, eu faço que eu falo assim, muita água mata afogado, pouca água mata de sede. Então, tem gente hoje morrendo de sede, que é o que a Karen tá trazendo, mas daqui a pouco ele vai para uma imersão, sei lá, de 3 dias e ele vai morrer afogado. Eu vou falar, cara, é tanta coisa. Como dosar isso? Acho que assim, fazendo um complemento também da Karen, porque não é só buscar informação, é informação com execução. Isso. Eu acho que muitos travam nesse sentido. E o que você pode trazer, então, dentro de todo esse contexto? A pergunta aqui, tava assim, se hoje um empresário quer sair da gestão baseada em opinião e entrar em gestão baseada em sistema, qual é o primeiro passo? Então, acho que a gente tentar estruturar isso num passo a passo. Perfeito. Cara, vamos lá. É porque a pergunta ficou 3 perguntas em uma. Vamos lá. Sim. É importante que a pessoa entenda o que ela está querendo alcançar. Então, vamos dizer assim, é o passo 0, né? Você sair hoje, nós estamos num mundo onde informação é commodity.
Há poucos anos atrás, informação era um diferencial absurdo. Você tinha mais informação que o seu concorrente, esquece. Hoje em dia, cara, a diferença de informação que um tem, que o outro não tem, ele pode até não ter por incapacidade dele encontrar, mas ela tá acessível. Sim. Entendeu? Hoje o acesso à informação esquece. Então, tipo, não é mais diferença isso. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Se ela for partir para, eu quero informação, quero entender isso aí que o Tony tá falando, então vou virar especialista em IA, isso aí que nem um louco, ele vai se perder. Então, muito mais importante do que ele ter acesso à informação é ele saber aonde ele quer chegar e que tipo de informação que ele precisa para aquilo. E aí sim, depois disso, ele construir uma jornada onde ele vai adquirindo esse conhecimento, essa informação, mas sempre com aquele objetivo em mente, né? Dito isso, cara, eu acho, aí pegando um pouquinho do que você falou sobre... Você falou o cara vem aqui, aí faz o curso, aí sai com muita informação, não consegue executar depois. Eu tenho um princípio que eu sigo desde a época do Startup Weekend, 2012, 2013 por ali, que a gente tinha um tema lá que era mais, eu não lembro agora a ordem, tá? Mas ou era mais ação e menos mimimi, ou era menos mimimi e mais ação, uma coisa assim, né? Em inglês era less talk, more action, né? Mais ação e menos papo, né? Digamos assim. E então eu sigo muito, tudo que eu sempre fiz com essa visão, entendeu? O próprio G4 é um reflexo disso, né? É conteúdo, sim, mas é conteúdo extremamente aplicável para que a pessoa saia e consiga aplicar, né? E faz 2 anos que eu não estou à frente mais do G4, mas pelo menos na minha época, tudo que tinha de conteúdo era orientado a essa forma, entendeu? Era tipo, cara, o cara tem que sair... Quantas horas vai passar aqui? É 48 horas, são 2 dias, 3 dias, ou é só uma aula curtinha, seja lá o que for, qualquer conteúdo que fosse, aonde isso vira aplicação. Não vira aplicação. Então, cara, isso não é pra gente, isso é pra faculdade. Entendeu? Isso é pra, sei lá, um YouTube, pra uma palestra, pra alguma coisa. Não é para um ensino, entendeu? Eu acredito muito no ensino, que é aquela teoria do desenvolvimento, que é de 70 a 20 e 10, né? 10% se adquire na teoria, 20% se adquire na troca, com mentor, com pares, etc. E 70% se adquire na prática. Então, se a gente está entregando algo para o cara que ele não vai botar na prática, a gente só entregou 30%. A gente precisa entregar para ele algo que ele saia no dia seguinte e esteja aplicando, que aí ele vai ter a absorção daquele conhecimento, entendeu? Então, cara, traduzindo um pouco isso para os tempos atuais, digamos assim, aí eu vou ser um pouco apocalíptico, tá? Sei lá, travou. Eu acho, cara, que... E eu acho que o próprio pessoal meus ex-sócios, pessoal do G4 já percebeu isso também. Eu acho que, e afinal de contas, isso não me odeiem, porque não é palavra minha, isso é palavra do Bill Gates, tá? Bill Gates, ano passado, deu uma palestra falando isso. Ele falou, cara, professor e médico estão com os dias contados. E isso é muito forte, vindo do Bill Gates, né? Vindo de mim, talvez não, mas do Bill Gates é muito forte. Eu só tô aqui, sou só o mensageiro, né? Sim. E, cara, eu acredito, porque médico um pouco mais distante, eu acho, mas professor, cara, qual que é a ferramenta de trabalho de professor? Conhecimento. Sim. Conhecimento e informação. Qual que é a barreira hoje para você adquirir qualquer conhecimento que você queira? Qualquer informação que você queira. É nada, né? É só você abrir a internet aqui, ter um pouco de boa vontade. De graça você consegue. Se você tiver $20 por mês, então você consegue absurdamente mais. Se você tiver $200 por mês, você não tem limite. Até as escolas, você não tem a necessidade de colocar uma pessoa sentada ali 4 horas e ficar despejando informação, né? Poderia ter uma videoaula. Me pergunte o que vai ser, eu não sei. Mas que não faz o menor sentido eu pensar... Deus me livre alguém me cancelar por isso, mas para mim não faz o menor sentido em 5 anos, a partir de hoje, ter a figura do professor tradicional numa sala de aula, entendeu? Não me faz sentido. Então, cara, eu acho que é por aí, entendeu? O conhecimento, informação tá abundante, é commodity total, e eu acho que o que vai fazer diferença para uma pessoa, que você perguntou, né, para quem quer começar, quem quer e tal, não se prendam tanto a essa questão da informação, do conhecimento. Eu hoje de manhã, não sei se você tá no grupo, mas a gente, lá no grupo do G4 Clube, né? Começaram a perguntar, monta um grupo de IA, pra gente discutir Você sobre... montou lá no Igor lá. Aí eu montei, né, um grupo lá, e aí o pessoal, porra, mas
Tony, eu tô fazendo algumas coisas, né, de agentes e tal. Tony, por que você não dá uma aula pra gente? Eu falei, cara, não tinha pensado nisso, não tem uma aula preparada. Eu falei, tá bom, vou dar uma aula sobre isso. Me dá só um tempinho aqui que eu vou fazer um formulário de inscrição. Aí comecei a bater um papo com o Cláudio aqui e tal. Cara, aí mandei, me ajuda aqui a fazer uma landing pagezinha simples, coisa simples, um formulário. Ele me entregou um negócio assim, bizarro, que eu não tinha nem pensado. Aí eu falei, caraca, peraí, agora eu vou precisar pelo menos de uma semana para preparar isso aqui. E daqui a uma semana eu vou dar uma aula sobre agentes de IA que eu estou utilizando e tal, não sei o quê. Algo que eu nunca dei na minha vida. Então, não sou professor, mas vou dar uma aula sobre isso. Entendeu? Por quê? Porque a informação e conhecimento tá abundante, entendeu? Hoje qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto, estuda e tal, não sei o quê. Qual que é a diferença? Aí tem um ponto importante. É a prática. Hoje você consegue estudar e depois, se você tiver boa comunicação, né, e boa técnica, você consegue dar aula sobre aquilo. Mas se você tiver a prática, o aprendizado da pessoa que está te ouvindo vai ser de outro nível. Dito isso, juntando um pouquinho as peças do que eu estou falando aqui, eu acho que, por exemplo, um programa, a gente estava falando ali fora, né, que você está participando aí de 4, 5 programas, né, de mastermind e tal, eu vejo 1000 vezes mais valor num negócio desse, que inclusive alguns anos atrás era bem discriminado, né, digamos assim, mas eu vejo hoje em dia muito mais valor num negócio desse do que numa sala de aula. Absurdamente mais. Não sei o que, é que você acha, tá? Com toda certeza. Porque além do aprendizado que você tem nessa troca com outras pessoas, você também tem a rede de acesso, a rede, que eu não queira, de visibilidade, sem dúvida, de audiência, de influência, né? Então, cara, a dica que eu daria hoje é muito mais sobre com quem você se relaciona e se comunica e troca informação e troca ideia, do que em si a informação e o conhecimento que você detém. Não, faz total sentido. E isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? Fala que se metade, né? 10% do que a gente vê nesses grupos de mastermind fosse aplicado dentro de sala de aula, cara, a gente sairia muito mais preparado, assim, né? Para o mercado de trabalho. Seria totalmente diferente. Você tem que fazer o seu dever de casa, porque você sabe muito bem, né? Que existem masterminds e masterminds, né? Sim. Então você tem que ser um que realmente tenham boas pessoas lá dentro, que entregue boas ferramentas, boas maneiras de você estar se relacionando e trocando com as outras pessoas, né? E que não seja um golpe, né? Existem alguns aí que são bem, tipo, o cara não entrega nada. Cobra super caro e acaba que não entrega nada. Mas graças a Deus, eu acho que os que estão realmente em mais relevância atualmente são os que realmente entregam algum tipo de valor real, né? De valor tangível, né? Acho que já passamos aí por uma certa peneira. Muito bom, muito bom. Se estiver gostando aí, já recomenda. Maior número de pessoas possível, melhor forma de compartilhar a riqueza. É compartilhando conhecimento. Falamos que conhecimento e informação hoje muda, né? A gente sabe que estamos na área da informação, estamos na área do conhecimento, então recomendo o maior número de pessoas possível. Se inscreve lá no YouTube, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram, segue a gente também, Receita de Sucesso Podcast. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu. Você está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteu hoje é a maior especialista em estratégia, utilizando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem a opção de comercializar essa cota após a contemplação, realiza ali o ágio da cota, né? Não paga mais parcela e pode reinvestir novamente. Ou você tem a opção de investir no mercado imobiliário sem descapitalizar, compra esses imóveis, aluga esses imóveis e usa o valor do aluguel para pagar o valor das parcelas, aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, do fluxo de caixa positivo, onde eu adquiro patrimônio colocando terceiros para pagar por essa construção patrimonial. Então, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Você que é empreendedor, empresário principalmente, né? Não precisa perder custo de oportunidade, né? Tirar o dinheiro do negócio para investir em patrimônio de pessoa física. Você define o valor de aporte mensais e deixa que o próprio imóvel depois se pague, e assim você mantém seu capital aplicado, seja numa aplicação de renda fixa, renda variável, nos seus investimentos ou na empresa. Então chama lá na Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso para ter acesso a uma assessoria personalizada. Tony, então tá, vamos imaginar hoje empresas tradicionais. Pensa assim, vamos dar uma dica amanhã. O que a pessoa pode fazer de diferente para ela crescer o resultado dela baseado nesse modelo de nova gestão? Mas um passo a passo prático. O que você deixaria de... Cara, eu gosto inclusive eu não posso
não tenho nada de concreto ainda para entregar, porque eu estou desenvolvendo isso, mas devo ter daqui a alguns meses. Aí já falando nisso, então, já vou aproveitar para quem está ouvindo e gostando do assunto, também me seguir. Boa. No Instagram. Isso aí. Me segue lá, na @TonyCelestino, e eu vou ter novidades em breve. Quanto tempo leva mais ou menos para esse episódio sair? As 4 semanas. Então talvez até já tenha alguma novidade quando ele sair. Legal. Então vale a pena me seguir aí, se você gostar desse assunto, tá? Cara, eu gosto muito de usar alguns frameworks que... lembra do Verne? Você estava na aula que a gente teve com o Verne, aquele do... Sim. Lembra do Scaling Up? Sim, Scale Up. Sim. É isso. Ele tem uns frameworks que vão calhar demais para essa etapa dessa transformação, que eram frameworks que você pegava, o ideal é que você faça junto com os seus sócios, né, ou líderes da empresa, e ele pega e ele detalha lá. Tem várias coisas, mas uma das partes que eu acho que é bem relevante para esse momento, ele detalha as funções. Então você vai pegar os seus líderes e vai pegar, galera, quais são as funções que a nossa empresa cumpre, né, para tanto internamente quanto externamente, né, para com o cliente e internamente. Certo. Função 1, função 2, função 3, função 4, função 5 e por aí vai. Beleza, e quem é dono dessa função? É o fulano, é o ciclano, é o beltrano, é o fulano, esse aqui é o fulano também, esse aqui é o beltrano também, esse aqui é o ciclano e por aí vai. E um outro framework que ele tem, super parecido, é o de processos, né? Então, você preenche isso aí, você vai ter 2 mapas, né? Um de funções e outro de processos que você tem dentro da sua empresa e quem são os donos daqueles processos, né? De preferência que seja a pessoa. Eu já vi gente preenchendo com quem é o dono desse processo é o marketing. Aí Entendi. não fica personalizado. Dá nome, né? Eu prefiro quando dá o nome. O que é que vai mudar agora com essa história que eu, inclusive, estava falando do organograma, né? A mesma coisa, esse framework continua sendo valioso do mesmo jeito. Só que a diferença é que um ou outro desses nomes vai mudar. Ao invés de ser o nome de uma pessoa, vai ser uma IA. Vai ser o nome de um agente de automação cognitiva, entendeu? Também conhecido como IA. Só que acontece, a empresa não vai fazer isso da noite para o dia e já colocar IA. Só que ela vai fazer esse framework de todas as funções, vai fazer esse framework de todos os processos, e aí ele vai avaliar, aí ele precisa, né, ter um conhecimento que talvez ele ainda não tenha, de avaliar, cara, dessas funções aqui, desses processos, quais são os mais relevantes para o meu negócio e quais são quais que têm a maior probabilidade, né, de serem automatizados. É esse, é esse, é esse e é esse. Então ele tem que começar a entender como que ele consegue automatizar aquele processo dali para frente, né? E aí isso vai ter impactos maiores ou menores dependendo do segmento. Numa padaria, talvez não tenha tanto, entendeu? Mas sei lá, numa loja de varejo, aí já tem bastante, entendeu? Então precisa entender, num escritório jurídico, absurdo a quantidade de probabilidade, de possibilidade de automação, entendeu? Então ele precisa entender e depois correr atrás de como que ele automatiza e como que ele gera inteligência para concluir aquele processo e para dar conta daquelas funções. Eu tô com 2 ou 3 projetos que eu estou ajudando, não é o business que eu estou montando, mas eu estou ajudando alguns amigos de empresas grandes até, e é esse processo que eu sigo. Quais são as funções que existem, quais são os processos que existem, qual o impacto de cada função e de cada processo no negócio e qual a probabilidade, a facilidade, digamos assim, de automatizar aquilo ali. Quanto custa automatizar aquilo ali. O custo é X e o ROI é tanto. Bateu? Bateu. Então vamos começar por aqui. Sem desespero, não precisa ter desespero, é a pior coisa que existe, mas precisa ser ágil, precisa agir rápido, entendeu? A dica que eu dou é essa. Pega esse livro, chama Scaling Up, do Verne Harnish, o nome do autor, já foi professor nosso 2 vezes, né, no G4 na minha época. Eu apliquei esses frameworks no G4 em 2020, ou foi 2021. Eu juntei o time de liderança, a gente aplicou o Heitor, conhece o Heitor, né? Do G4. Diretor nosso. Sim. O Heitor. A gente pegou, preenchemos tudo tal, e aplicamos muito do que aprendemos nesse livro. Eu hoje começaria o processo dessa forma. Quais são as funções, quais são os processos e o que é que a gente consegue automatizar, se é que faz sentido. Porque, de novo, a gente precisa sair um pouquinho do hype, né?
Não é 100%, não é tudo que precisa de automação. De novo, usar o exemplo da padaria. Posso estar até falando besteira, tá? E tem alguma coisa super moderna aí para a padaria estar automatizando. Mas, pô, o que é que estaria automatizando numa padaria que faça sentido? Talvez o marketing, entendeu? Talvez a criação das campanhas, alguma coisa assim. Mas tem que entender o quanto que isso gera de impacto, o quanto que você vai precisar investir para ter essa automação e se faz sentido isso, né? Se fizer, ótimo. Se não, valeu o seu esforço de fazer essa análise. Porque eu acho que esse é uma grande armadilha que as pessoas entram, né? Que é de, como tá no hype, eu quero, precisa automatizar, precisa. O Tony falou que era a gente agora, vamos embora, vamos fazer e tal. Pô, você não parou, você não fez essa análise de quais são as funções, quais são os processos, qual o impacto, qual o ROI, qual o investimento, você vai quebrar muita cabeça. Você pode ter sorte e deu certo, mas vai depender da sorte. A probabilidade é pequena, né? O risco de perder dinheiro e tempo nesse processo é muito grande. Depender da sorte nunca é bom, né? Eu brinco que ser um bom gestor é você ser um excelente calculista de risco, né? Você tem que calcular o risco. Qual que é o risco de eu fazer isso aqui, de eu botar esse dinheiro aqui, de alguma forma vai, né, sair do caixa da empresa, precisa dar retorno, né? Qualquer real que sai do caixa tem que dar retorno. Cara, não deu retorno, você teve prejuízo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que uma dica que eu dou é essa daí. Fazer esse mapeamento. Sensacional, sensacional. Eu já ia perguntar onde as pessoas podem continuar consumindo esse conteúdo, mas ele já trouxe ali o Instagram. @Tony Celestino. Tony com Y. Tony com Y. E, cara, recomendação de livro, além do Scale Up, né, que você indicou? Tem mais algum livro que você indicaria? Cara, eu acho que eu vou ser cancelado, velho. Até porque eu tô falando com um autor de livro. Você tem, a gente lançou um, né? O primeiro. Você tem um, né? Sim. Cara, vamos lá. Porra, a editora Gente vai me odiar. Eu tô... Isso sou eu, tá, Gisele? Eu já li muito livro na minha vida, mas muito. Muito livro mesmo. Eu tô há uns... um ano e meio que eu não leio um livro. Mas por quê? Porque eu tô afundado. Isso não quer dizer que eu não esteja correndo atrás de conhecimento. Exatamente. Entendeu? Eu tô correndo atrás de conhecimento. De duas formas, principalmente. Uma, com a ajuda da IA, mas sempre verificando a veracidade da informação, porque isso ainda é um problema, tá diminuindo, mas ainda é um probleminha das IAs. E o segundo é como eu falei, é com essa troca. Entendeu? É como você sabe que eu convivo com... É o que você falou. Eu convivo com gente interessante e provavelmente eu convivo com gente melhor do que eu toda semana. Então eu tô sempre isso. Não é algo que todo mundo tem essa oportunidade, né? De ter esse nível de networking que eu tenho. Então, cara, os livros que eu posso indicar provavelmente são os clássicos. Porque eu confesso a você que dos últimos lançamentos eu não li nenhum. Mas vamos lá, então, para fechar. Scaling Up é fantástico. Cara... Como é o nome do... The Great CEO Within. Eu não sei se já traduziram para português, mas esse livro é maravilhoso. Eu tô esquecido o nome do autor agora, cara. Mas The Great CEO Within. É o manual de como você ser o CEO de um negócio, né? Eu acho que só tem em inglês. E eu tô enrolando porque eu tava tentando lembrar, cara, o nome do livro de liderança do... Simon Sinek? Não, esse é maravilhoso também, mas não, eu tô pensando no do capitão, não, do capitão da marinha, do submarino. Lembrei. Em inglês é Turn the Ship Around, e em português, meu Deus, como que é a tradução desse livro? Ai, caramba. Eu me esqueci o nome em português, mas pesquisa aí no Google, vocês vão descobrir. Turn the Ship Around. Ele fala sobre o modelo de liderança que ele aplicou. Ele assumiu o capitão da Marinha Americana, né? Ele assumiu o submarino que era o pior submarino da frota da Marinha Americana. Imagina, né? Tem uma quantidade gigante de submarino. E ele, em pouquíssimo tempo, ele acabou revertendo esse submarino para ganhar prêmio como o melhor submarino da frota. Caraca. Isso não foi que o submarino teve tecnologia nova, mudou a equipe. Não teve mudança de equipe, nada disso. Foi mudança do modelo de liderança. Que também está muito relacionado à mudança de modelo de gestão. Mude de direção, uma história verídica sobre transformação de seguidores em líderes? Provavelmente, como é o nome do autor? Exatamente. David, como é o nome? David Marquet. Exatamente, David Marquet.
Marquei. Capitão David Marquet. Muito bom esse livro. Para quem está pensando em liderar, ou para quem já lidera times, esse livro e a aula que ele deu pra gente mudou minha visão sobre liderança. Sensacional. Boa Quero ler. indicação. Vou colocar aqui no É radar. maravilhoso. Ele tem um outro também, que eu não lembro o nome, que também é muito bom. Mas esse é maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Lembrei, é A Linguagem da Liderança, uma coisa assim. A Linguagem da Liderança, o outro livro dele. Os dois valem a pena. Vamos colocar no radar. E a novidade que nós teremos em breve vai ser algo nessa linha de como, sei lá, um upgrade na educação empresarial, já olhando para essa novo modelo de gestão. Sendo bem sincero, eu vou falar aqui correndo o risco de não ser nada disso que eu tô falando, porque a gente ainda tá no momento de desenhar, né, o que é que vai ser. Mas o que eu tô pensando, eu tô pensando de novo em construir, não quero fazer uma cópia do G4, óbvio que é impossível não fazer algo parecido, até porque boa parte do G4 foi de minha autoria, né, saiu da minha cabeça. Então, mas eu tô pensando em um ecossistema. Eu não sei quais são os detalhes desse ecossistema ainda, mas eu tô pensando em criar um ecossistema para acomodar, digamos assim, ou recepcionar, digamos assim, empresários, empreendedores que estão passando por essa transformação, né? Ou que vão passar por essa transformação. Então, isso é muito bom, porque tem quase nada hoje, né? Em cima disso, né? Eu acho que tem pouco. Da maneira que eu tô imaginando, que, de novo, cara, ainda não sei como fugir disso, mas a minha visão não é sala de aula, entendeu? Sim. A minha visão é diferente. A minha visão é reunir as pessoas para que a gente realmente parta para um modelo talvez mais prático, para que as coisas comecem a acontecer, para que as pessoas se ajudem, porque, cara, vai ser um impacto grande, entendeu? E eu acho que o empreendedor já tá visto aí pelos últimos anos que a gente não pode contar com o governo, né? Que a gente não pode contar com fatores, forças externas. Então a gente só tem a gente mesmo para se apoiar e para se ajudar, né? E eu acho que pela terceira vez na minha vida, eu tô sendo chamado para isso, entendeu? Eu fui no Startup Weekend, fui no G4 e acho que agora é um terceiro chamado, entendeu? E eu quero estar junto dessa galera. Eu tenho duas certezas sobre esse projeto do Tony. Primeiro, que vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E segundo, que as festas serão muito boas. Isso é verdade. As festas serão boas. Eu acho que foda das festas. A gente trabalha pra caramba e só a gente sabe o quanto que a gente trabalha. Porque quem tá de fora não acredita, né? A gente sempre fala, empresário, a gente trabalha muito. E quem tá de fora nunca acredita, né? Porque a gente não para de trabalhar. É verdade. Não, é o tempo todo. A gente vive 24 horas o negócio, né? Então, no momento da gente ter um lazer juntos, que eu entendo como foi sua semana, você entende como foi minha semana, né? Eu entendo que no final do mês você estava aperreada para saber se ia ter dinheiro para pagar a folha ou não ia, aquele imposto que você teve que atrasar para poder cumprir outro compromisso, a gente sabe disso. E aí quando a gente se encontra e a gente vai confraternizar, tem que ser um negócio maravilhoso. Entendeu? E aí eu tinha muito prazer em poder entregar esse momento pros meus clientes, entendeu? Que eram clientes, mas eu via muito mais como, sei lá, parceiros de jornada. Sim. Né? E aí era legal. Sensacional. E vamos manter um próximo episódio, na hora que estiver rodando já, a gente vai voltar aqui e aí vai conseguir trazer também um conteúdo muito preciso em cima desse. Exato. Não vou estar nesse suspense todo. Eu sei, pescando no ouro. Mas eu concordo com você, as festas vão ser legais e eu espero muito que você esteja certo, que vai ser um sucesso. Toda vez que eu me dediquei e que foi algo que eu sou apaixonado e que eu tenho um propósito por trás, deu super certo. Então não tem porquê dessa vez também não dar certo, né? Espero que continue essa jornada aí. Com certeza será, Tony. Amigo, agradecer imensamente a participação, sensacional, deixou um conteúdo riquíssimo aqui. Cara, obrigado, de verdade. Fazia tempo que a gente estava tentando bater a agenda, sei do quanto sua vida é corrida aí, né, em termos de agenda, mas prazer enorme te receber aqui. Mas eu acho que foi no melhor momento, cara. E tô muito feliz de ter vindo. Desculpa não ter vindo antes, mas acho que foi no melhor momento. E, cara, obrigado. Tenho visto aí o sucesso que vocês têm feito. Continuem fazendo isso, porque eu acho que vocês entregam o tipo de conhecimento que é diferente, que é o que a gente realmente precisa. Maravilha, obrigado. Muito bom ouvir de você. Valeu, obrigado. Tony. Tamo junto. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Obrigado, pessoal.